paz, da parte do nosso Senhor Jesus, Senhor das nossas vidas, quem nos redimiu e deu-nos salvação. Hoje nós vamos meditar um pouquinho, um tema crucial da Palavra de Deus para a nossa caminhada cristã, vivendo os propósitos de Deus. Anota aí para você não esquecer, vivendo os propósitos de Deus. E nosso texto base, estamos estudando Filipenses, então vamos no capítulo 3, do versículo 13 até o 16, o pastor Daniel ficou no 12, no domingo passado, e a gente encerra esse compêndio de versículos até o 16, onde o apóstolo Paulo nos desafia a deixar para trás o passado, as coisas ruins, e avançar em direção ao nosso verdadeiro propósito em Cristo. Você sabe qual é o seu propósito em Cristo? Acompanhe comigo essa mensagem e você sairá daqui hoje sabendo o propósito da sua vida e o propósito da vida cristã para os nossos dias. Diz assim a palavra de Deus, o apóstolo escrevendo à igreja em Filipos, do versículo 13 até o 16. Acompanhe comigo, mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos discorrer os versículos, prometo não ser prolixo, e que a gente saia daqui edificados com a palavra de Deus. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para o que está diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá, ou revelará em outras versões. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Curve a sua cabeça, ore comigo e por mim, peça ao Senhor que fale ao seu coração, e que você seja edificado pela palavra do Senhor, e que possamos aprender um pouco mais, uma porção daquilo que Deus tem para nós, para os nossos corações. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor é soberano, o Senhor é maravilhoso, e a misericórdia do Senhor nos alcançou nesse dia, e nós entramos na Tua presença, neste lugar onde chamamos casa de oração, onde a igreja reúne para adorar o nome do Senhor, cantamos, louvamos, hinos que alegram o nosso coração e exaltam o nome do Deus Todo-Poderoso. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, para que o nosso louvor, a nossa oração, a nossa adoração, cada pedido chegue ao Teu trono como um aroma suave. Guarde este lugar, guarde o lar de cada um aqui representado, as famílias aqui representadas, os de perto e os de longe, que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame poder, use a minha vida, use a vida da Norma para transmitir a Tua palavra, porque a Tua palavra é viva e eficaz e ela não volta vazia. Muito obrigado por tudo e pelo privilégio que temos de estar na Tua presença. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos, amém e amém. Queridos, o versículo 12, só para a gente fazer um alinhamento, o pastor Daniel ficou em cima desse versículo e trouxe para nós uma verdade absoluta, que devemos como cristãos buscar a perfeição. Paulo estava ensinando ali à igreja de Filipos, que eles buscassem a perfeição em Cristo Jesus, não no modelo do outro ou de algum líder. Lá na frente ele vai continuar a encerrar esse capítulo, e aí Paulo se mostra um líder excelente. No versículo 17 ele vai conduzir as pessoas e chamar as pessoas para seguir o propósito e ser como ele. Você vai aprender lá no versículo 17, que você deve ser imitador de Paulo, porque ele era imitador de Cristo. Nesse contexto dos versículos que vamos estudar hoje, ele fala, o versículo 12 fala da perfeição de Deus,
e que você deve buscar o parâmetro, a régua, para medir a sua perfeição como o servo de Deus eficaz, é Cristo Jesus, porque se você equiparar os outros, somos todos pecadores, somos falhos, e aí você ficará em déficit, mas quando você olha para Cristo Jesus, a estatura de Cristo Jesus, você começa a entender como deve andar a sua vida, em conformidade com a palavra e com o Cristo da palavra. Ficamos nesse versículo no domingo passado e hoje nós começamos do versículo 13, que ele começa dizendo: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que tenha alcançado o que? A perfeição. No versículo 12 que ele estava dizendo, eu não estou dizendo que eu já estou perfeito, não sou o cidadão perfeito, não julgo que algo tenha alcançado tudo, mas uma coisa eu faço. E aí você aprende com Paulo e com a palavra de Deus, o que devemos fazer? Esquecendo-me das coisas que para trás fica, avançando para as que estão diante de mim. Que magnífico entender que Paulo estava ensinando para aquela igreja. Irmãos, olha, o que eu estou falando para vocês, você precisa entender, o seu passado não define o seu futuro. E você vai viajar comigo nesses versículos e entender esse conceito. O seu passado não define o seu futuro, principalmente se o seu passado tiver muitas dores, algo ruim, que prejudica muitas vezes a sua vida. Muitas vezes nós somos tentados a pegar no passado, seja por conquistas, seja por remorso, seja por arrependimento, nós somos tentados a voltar e ficar no passado. E Paulo está ensinando para nós que devemos olhar o que está diante de nós. E Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 43, versículos 18 e 19, ele nos lembra o seguinte: não fique lembrando das coisas passadas, não vos lembrei de coisas que estão lá no passado, nem fique considerando coisas antigas, eis que faço uma coisa nova diante de vocês. Agora, vocês que estão saindo à luz, porventura não estão percebendo? Isaías está dizendo para nós, não fique preso no passado, não fique olhando para trás, não fique somente no passado, não fique somente no remorso, não fique somente nas conquistas, não fique somente nas coisas ruins, abra os olhos, porque você está saindo para a luz, e a luz é a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105, diz claramente para mim e para você, o contexto da sua claridade de visão, de servo de Deus, e como que eu vou ver essa claridade na minha vida? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Se você tiver a lâmpada que é a palavra de Deus, e a luz para o seu caminho, como que você vai cair? Se você está enxergando, se você está com uma visão totalmente nítida, então você vai se segurar, firmar os seus passos, andar altaneiramente, prosseguir para o alvo, buscar os propósitos de Deus para a sua vida e avançar. Paulo estava ensinando isso para aquela igreja, e eu tenho certeza que eles aprenderam. E tem muita gente que Paulo está ensinando para nós hoje, uma aplicação, vivendo no passado. Tem gente que vive assim no passado dizendo, antigamente eu era assim, antigamente eu cantava assim, antigamente eu fazia tal coisa, antigamente as igrejas eram assim. E irmão, você acredita que às vezes eu me pego falando isso? Antigamente, é porque eu não estou tão velho, né? Antigamente a gente ia para as praças pregar o evangelho, e ia discipular as pessoas, evangelizar as pessoas. Hoje em dia você chama as pessoas para ir fazer isso e fala assim, então você vai com a roupa mais simplesinha que você tem, não leve seu celular, senão você vai ser assaltado. O povo tem vivenciado o medo, e tem razão. Talvez você vai entregar um folheto, alguma coisa e tal, e acaba sendo assaltado. Só que se o Senhor Jesus não guardar a sua casa, em vão vigia os
sentinelas. Eu preciso confiar plenamente em Deus. Os grupos eram assim, ficamos focados naquilo que já passou, nos tornamos incapazes de ver que Deus está fazendo agora. A pergunta para você: o que é que Deus está fazendo agora na sua vida? Nos dias atuais, para que você deixe o passado no passado. Excesso de passado traz depressão. Excesso de presente causa estresse. E excesso de futuro causa ansiedade. É você que vai escolher se vai viver no excesso ou não. Ninguém está dizendo para você ter uma amnésia e esquecer sua vida. Vou esquecer minha vida agora. O pastor falou que é para eu esquecer de hoje para trás, minha cabeça vai ficar limpa, não é isso, queridos. Olhando para as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. O alvo não é lá no passado, porque já passou. O alvo não é ficar pensando no passado. Paulo estava ensinando isso para ele. Às vezes nós somos incapazes de ver o que Cristo está fazendo agora. É importante aprender que nós não estamos no passado e não somos detentores do conhecimento do futuro. Basta o dia o seu próprio mal. O dia. Se eu for ficar pensando, ansioso pelo dia de amanhã, o que vai acontecer? Adoecimento emocional. Paulo está trazendo isso para aquela igreja e aplicando a nós, que nós precisamos acertar o alvo, não trazer essas cargas emocionais, deixar elas para trás, porque essas cargas emocionais podem fazer com que erremos o alvo verdadeiro. Se eu estou tão focado atrás, no passado, eu esqueço do alvo. Qual que é mais importante? O retrovisor esquerdo, o retrovisor direito, o retrovisor que está no centro, ou o para-brisa do seu veículo quando você viaja? É o para-brisa, porque ele te dá sustentabilidade e segurança. Os retrovisores, você vai olhar só para trás, só para o que está ficando, ou se tem algum perigo. Se esse perigo está chegando próximo a você, o que você vai fazer? Desviar. Mas aí você quer ficar só olhando para trás, só olhando no passado, vivendo no passado, e aí cria uma carga emocional muito grande, muito difícil, e erramos o propósito. E esse propósito, seja ele na vida pessoal, seja ele nos projetos, seja ele na vida familiar, nós precisamos liberar perdão, nós precisamos de uma nova projeção, nós precisamos recalcular a rota, e nós precisamos ir para frente, seguir adiante, não estacionar no tempo, deixar as dores do passado no passado, criar subsídios para um futuro melhor. E o futuro melhor para você e para mim, ele começa aqui. A eternidade de Deus começa aqui. O sofrimento eterno também começa aqui. É você que vai colocar diante de Deus a sua vida, se você está vivendo o paraíso de Deus aqui, ou se você já está começando a viver o sofrimento eterno aqui. É tempo de parar e olhar no espelho da vida e perguntar para si próprio: como está a minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou vivendo um paraíso já aqui, ou estou vivendo sofrimentos? Paulo estava ensinando para aquela igreja: reaja ao povo de Deus, abra os seus olhos, a palavra está iluminando o seu coração, para que você deixe as bagagens para trás. Talvez as bagagens que você tem carregado, tem feito você andar encurvado de tanto peso que é, de tão pesado que é. Deixa as bagagens para trás. Em Hebreus 12, 1, foi citado aqui domingo passado, nós somos exortados a desembaraçar-nos de todo o peso e do pecado que tão de perto nos rodeia, para que possamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E o pastor citou a corrida de São Silvestre. As pessoas que querem chegar e ganhar a sua medalha, eles vão limpo, eles vão desimpedidos,
mas aqueles que só querem apenas aparecer no meio da multidão, eles colocam penduricalhos, colocam cargas nas suas costas e na cabeça, e colocam carga nos outros, e não chega no final da corrida. Quando o escritor aos Hebreus exorta que devemos desembaraçar de todo o peso e do pecado, muitas vezes nós pensamos, mas que peso é esse? Não é somente coisa ruim que te embaraça de chegar no alvo principal não, viu, queridos? Coisas boas também te atrapalham. Ir numa festa, bom demais. Ficar com a sua família, maravilha. Assistir o seu time do coração, ótimo. Eu não gosto de futebol. E andar de moto, que eu gosto, muito bom. E são coisas boas que muitas vezes nos embaraçam. E hoje tem o movimento da idolatria à família, o movimento Hollins familiar, da alegria na família. Não, a minha família vem em primeiro lugar, então igreja, larga para lá, então eu preciso estar aqui. Queridos, tem que ser prioridade na sua vida, Jesus Cristo. A sua família é projeto de Deus para você cuidar dela, de fato e de verdade, mas você, se isso está embaraçando de você chegar no alvo principal, que é a performance em Cristo, está errado. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas serão o quê, queridos? Acrescentadas. É promessa de Deus e Ele não pode negar Ele mesmo. Ele cumpre todas as promessas feitas na palavra e feitas a mim e a você. Irá acrescentar na sua vida saúde, bens, irá acrescentar na sua vida felicidade, irá acrescentar na sua vida bondade. São atributos de Deus comunicados a nós. Que magnífico saber que um Deus soberano, que dotado de atributos, e esses atributos chegam até nós. Mas o que fazemos desses atributos? Fazemos deles empecilhos, fazemos deles embaraços, colocamos eles como peso para servir e seguir a Cristo Jesus. Colocamos esses conceitos que são bons como um embaraço para a nossa vida. E Paulo estava ensinando para os filipenses: Filipenses, olhe, a palavra está sendo para vocês dessa maneira: desembarace de todo o mal, desembarace de tudo que está atrapalhando você. Eu não sou o santão aqui, eu não estou julgando que eu recebi, que eu conquistei tudo, mas eu estou avançando. Primeiro contexto de Paulo ensinando aqui a igreja de Filipos: o passado não define o seu futuro. Anota isso para você não esquecer. Esquecendo o passado, prossiga para o alvo. É o que Paulo estava ensinando para aqueles irmãos. O passado não define o seu futuro. Não viva no passado. Mágoas e frustrações antigas. Jogue a cruz de Cristo. Bagagem pesada de coisas boas e coisas ruins, tire das suas costas. Coloque no altar de Cristo Jesus, porque Ele já tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas cargas. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por causa das pisaduras dEle nós fomos sarados. Por que estamos doentes ainda, espiritualmente falando? Porque estamos carregando bagagens que não são nossas, pesos que não são nossos, peso que não era para você carregar e você está carregando há muito tempo. E hoje é o dia de você sair daquela porta pensando no seu coração: parece que tirou um caminhão de pedra das minhas costas, porque isso do passado não me pertence mais. Paulo fez isso com aquela igreja. O versículo 14 ele ensina: avance para o futuro, avance para frente. Paulo nos desafia: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Foco no alvo. Foco. Qual que é o seu foco? Você é daquele que começa a ler a Bíblia, esse texto está muito bacana, muito lindo, começa a orar, daí a pouquinho você está debruçado na Bíblia e dormindo. O foco.
Ou você tem o foco somente para a escola, para o seu trabalho? Não, para o meu trabalho eu acordo às 5 horas da manhã, eu não posso perder o meu trabalho ou chegar atrasado, senão eu vou ser demitido. Mas e a igreja? Aqui nada, de repente o equipe de louvor começa lá às 19, eu chego lá às 20 e tal, pega a bênção apostólica e já está bacana demais. Foco na vida, queridos, todos os dias, em todo o tempo, as suas palavras, as suas ações estão sendo escritas no livro das obras e no livro da vida. E um dia esse livro será aberto. E aí eu vou poder dizer diante de Deus: mas eu preguei na igreja presbiteriana de Pirituba, eu orei e houve cura, eu fiz tudo isso, Senhor. Mas Ele olhar e falar assim: cadê a perfeição? Você não se aperfeiçoou em mim, você não se amoldou a mim, os meus conceitos não foram os seus conceitos, foram os seus. E o que ouviremos, queridos? Se caminhar dessa maneira, apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. Jamais quero ouvir isso, não quero ouvir: entra servo bom e fiel, foste fiel no pouco e herdará o muito, que é a vida eterna. Você viu que magnífico que Paulo, o apóstolo dos apóstolos, ele escreve para os filipenses, fala assim: eu não estou julgando que eu já alcancei a perfeição, mas estou avançando. Aí ele fala para nós: o foco é o alvo, é essencial que tenhamos um alvo claro. Se você está aqui ou já é cristão e vai assistir essa mensagem já há tanto tempo e não tem um alvo claro da sua caminhada cristã, é tempo de ler a carta de Paulo aos Coríntios, começando do capítulo 9, 24 e 27, que Paulo compara a vida cristã a uma corrida, onde devemos correr de tal maneira que tenhamos o prêmio. Isso requer disciplina e foco. Para você correr qualquer tipo de corrida, requer disciplina. Ou você, a partir de hoje, eu não vou fazer isso, né? O pastor está pregando que eu preciso correr com disciplina e tal, e eu vou sair do jeito que eu estou, e amanhã eu vou para a passarela da Anastácio fazer uma corrida, sem disciplina alimentar, sem disciplina atlética, sem disciplina médica, sem disciplina. O que vai acontecer, irmãos? Morrerei. Assim é a vida cristã. Se você começar a correr a vida cristã sem disciplina e sem foco, é morte espiritual na certa, porque em pouco tempo você vai estar cansado, reclamando de Deus, da igreja, dos irmãos, do pastor, do Satanás, do vizinho, do cachorro do vizinho, e aí você vai estar mais azedo que tamarindo, e aí o negócio fica estreito e você para de ir na igreja. Foi falado aqui domingo passado. É porque não tem o foco certo. Nós somos chamados para algo maior. Fazemos parte do povo mais bonito da face da terra e o povo mais inteligente da face da terra, porque somos de Cristo, dotados da mente de Cristo. Seguimos a Cristo, e Cristo é o Filho de Deus, e somos chamados de filhos, de amigos, e nós somos povo escolhido, nação santa, raça eleita, propriedade exclusiva de Jesus. As suas propriedades ficam largadas por aí. Você faz isso? Você cuida, né? Então Deus também cuida da propriedade dele, que sou eu e você. Ele diz para mim e para você: olhe para o espelho da vida e olhe o que está precisando ser retocado, que precisa ser limpo, que precisa ser desembaraçado. Você foi chamado para algo maior. Nosso alvo não é apenas uma vida confortável. Aí eu volto que a gente precisa entender se estamos vivendo o céu ou o inferno, mas nós não somos chamados só para uma vida confortável, mas sim para uma realização da vocação divina. Qual que é a vocação divina? Paulo fala para Timóteo, na sua segunda carta, ele fala, lembrando ele,
Olha, Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o propósito e graça de Deus. Você conhece a graça de Deus? A abundante graça de Deus, a multiforme graça de Deus, é resumida em: merecíamos o inferno, Ele nos deu o céu. Não merecemos o céu, Ele nos deu. Isso é graça. Isso é graça. E aí, diante dessa graça, que não foi de graça, essa graça é cara, não é uma graça barata, porque Cristo morreu em nosso lugar, foi crucificado em meio aos ladrões, carregou uma cruz pesada, foi cuspido, maltratado, chicoteado, vilipendiado. Esse Jesus levou a nossa carga por graça, e o que estamos fazendo da graça que foi revelada a nós, o que estamos fazendo do reino de Deus revelado a nós, que é Jesus. O reino de Deus é Jesus, e tem gente que acha que o reino de Deus é um paraíso, com as graminhas verdes, onde eu vou encontrar fulano que é tão gente boa, os cachorrinhos já estão correndo, as aves junto com os leões. Isso aí é outra doutrina, viu? Torre de vigia. O reino de Deus é Jesus Cristo, é chegado o reino de Deus, é esse alvo que eu preciso acertar. Paulo está dizendo, eu preciso correr para esse propósito, e o propósito de Deus, perseguido por aqueles que colocavam barreiras, está dizendo: esse povo está perdendo tempo, cuide da sua vida, cuide das coisas que você vai conquistar. Você está novo demais para servir a Deus. Quando você tiver com uma idade mais ou menos, você busca. Queridos, os irmãos que têm acima de 60 e 50 já sabem. Tem hora que você quer arrumar, colocar a sua roupa e voltar para a cama novamente e dormir, não é? E ficar quietinho. Jovens que estão ouvindo aí, que vai ouvir na gravação, a Bíblia diz: busque o Senhor na sua mocidade. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Busca o Senhor enquanto você tem vigor, tem força. Não estou dizendo que você, depois de uma certa idade, não possa produzir frutos. A Bíblia não fala que você não vai ficar quietinho e não vai produzir, não. Ainda na velhice produzirá frutos. Mas o momento é agora, de correr o alvo, de ir para cima do alvo certo, buscar o propósito de Deus e a graça de Deus, para que outros possam ouvir, ver e viver. Irmãos, o mundo está perdido, há inversão de valores em todos os setores. O certo é errado e o errado é certo. Não é que você não vai mandar os seus filhos para a faculdade, não faz isso não. Teve um pastor conversando fiado aí: se você for mandar os seus filhos para a faculdade, eles vão corromper, não mande. Isso é mentira. É pastores que gostam de lidar com gente leiga, que não conhece a verdade, para ser manipulado e tirar dinheiro deles. Não caia nessa. Mande os seus filhos para a faculdade, mande para as escolas para fazer curso, mas antes de fazer isso, alicerce eles na palavra, manda para a escola bíblica dominical, faça culto no lar, ensine a palavra, e pode vir o vento que vier, eles são firmados na rocha eterna e não cairão. O segredo é firmar na rocha eterna. Pode estar em qualquer lugar, eles não serão corrompidos. Cuidado com as modinhas de internet, e o povo ainda replica. Cuidado. Somente a palavra, somente as escrituras. Fora das escrituras, sai fora. Siga o que Paulo está ensinando. Ele diz para a igreja: olha, agora eu conheço o alvo. As coisas do passado vai ficar no passado, porque o passado não me define. Eu tenho um foco certo agora, e eu quero levar vocês para esse foco. Agora vocês precisam de algo muito importante, igreja de Filipos. E a nós hoje, a nossa igreja, eu, você, os seus familiares,
o versículo 15 e 16. Algo magnífico que Paulo ensina para aquele povo que nós precisamos. Versículo 15, volta lá comigo. Todos, pois, vamos do 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, veja bem, pois todos que somos perfeitos, vírgula, tenhamos esse sentimento, o sentimento que já está chegando na perfeição de Deus, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Mas se porventura pensa de outro modo, eu ainda não cheguei na perfeição não, eu estou caminhando, mas eu acho que eu estou rastejando, eu ainda não cheguei nessa perfeição que o pastor está falando, que Paulo falou, não cheguei nessa perfeição não. Tudo bem, não tem problema nenhum. Ele não falou assim, joga esse povo fora, não deixa esses meninos ir para a faculdade, não deixa esses meninos estudar. Ele não disse isso não falou isso não. O que ele disse? Se porventura pensais do outro modo, Deus esclarecerá para você, esclarecerá, revelará no seu coração. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. O que você alcançou até agora de bom, não pode ser jogado fora. Não é qualquer vento de doutrina que vai fazer você mudar a cabeça. Se mudou a cabeça e foi atrás de outro vento de doutrina, nunca esteve na doutrina certa. Nunca foi ensinado verdadeiramente na doutrina certa. Porque quem Cristo escolhe, quem aceita Cristo, de maneira nenhuma ele lança fora. Se estais em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passou e tudo se fez novo. Esse é o contexto e devemos continuar pregando. Paulo fala agora no terceiro aspecto dos versículos, Paulo enfatiza a importância da unidade. Por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas daquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, sintamos o mesmo. O que é que Paulo está dizendo aqui, queridos? Unidade cristã na jornada. Se o líder da igreja, os líderes da igreja diz, nós vamos avançar no evangelismo, e você diz, não vamos fazer isso não, lá fora tem leão, não vamos fazer isso não, liga para outro irmão e diz, irmão, não vamos fazer isso não, nós estamos correndo perigo. Se fala assim, nós vamos cantar hinos que celebre o nome do Senhor, somente hinos e salmos. Não vamos fazer isso não, porque isso é do Satanás. Se eu digo, olha irmãos, vamos arrecadar o dinheiro para reformar a igreja, e os irmãos começam a dizer, não vamos fazer isso não, porque esse templo vai ficar aqui e nós vamos para o céu. Então nós não podemos gastar dinheiro, deixa eu gastar dinheiro com comida, com viagem, com outras coisas, isso não é prioridade. O que está acontecendo? Não tem unidade. Se as irmãs dizem, vamos orar 7 horas da manhã, e os outros dizem, não vamos orar 7 horas da manhã não, porque é muito cedo, e eu trabalho a semana inteira, então domingo eu não posso levantar 7 horas. Isso não é unidade. Está faltando alguma coisa aí, o tempero essencial, que é a unidade na fé. É isso que Paulo estava ensinando para a igreja de Filipos. Vocês precisam de unidade na caminhada cristã. E sabe o que ele estava falando com o povo aqui? E fala para nós, queridos, você precisa de maturidade. Maturidade espiritual. A maturidade espiritual envolve reconhecer que estamos todos em diferentes estágios da nossa caminhada, mas que devemos buscar o mesmo propósito. Paulo escreve aos Efésios capítulo 4:13, ele fala sobre o objetivo de chegarmos à unidade da fé, em pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida e a estatura da plenitude de Cristo. Parece ser difícil, e palavras difíceis, né? Mas isso é muito fácil, muito, mas muito fácil.
Se eu não tenho maturidade espiritual para andar em unidade com a igreja de Cristo Jesus, o que eu tenho que fazer? Espírito Santo de Deus, que sonda corações e mentes, me dê sabedoria. E quanto que Ele vai cobrar sobre isso? Nada, é de graça, é só pedir sabedoria, porque se falta maturidade espiritual é porque não tem sabedoria. E Paulo está ensinando para nós: sejam homens e mulheres sábios, pondere o que vocês vão falar, pondere o que você vai duplicar, pondere o que você vai pedir, pondere tudo, que você tem um alvo. E se você não ponderar tudo nessa caminhada cristã com a maturidade, você vai errar o alvo e vai fazer outras pessoas errar o alvo. Ele está dizendo: ande em unidade. A unidade não significa uniformidade, entendam comigo. Unidade é uma coisa, uniformidade é outra, então é muito diferente. Se todo mundo aqui fosse pensar da mesma forma, irmãos, com certeza você não estaria aqui. Ninguém numa empresa é gerente, ninguém na empresa, nem todo mundo na empresa não é zelador. Já pensou se todo mundo fosse pedreiro? Como que seria construída a casa? Já pensou se todo mundo fosse médico? Se eu olhasse aqui, só tem médico. Não existe mais outra profissão, só tem médico. Todo mundo pensa do mesmo jeito. Entendam que andar em unidade não é ser uniforme uns com os outros. Tem a diferença aí. É difícil acertar o alvo quando não tem unidade, quando não pensamos conforme a palavra de Deus. É difícil acertar o alvo quando as pessoas não entendem que uniformidade não é que você deve pensar da mesma forma. Não é assim. Você pode ter o seu modo de pensar, mas o alvo é Jesus Cristo. O pensamento em chegar no alvo que é Cristo tem que ser o mesmo. Porque se eu pensar que eu tenho que chegar em outro lugar e não em Cristo, e você pensar que tem em Cristo, irmãos, que sentido teria pregar a palavra? Que sentido teria vir na igreja? A unidade não significa uniformidade, mas é uma direção comum. Se alguém perguntar para você qual a direção que você segue, Jesus Cristo, eu prossigo para o alvo. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é a suprema soberania de Deus e a soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. E quando dentro da comunidade um puxa para o lado, outro puxa para o outro, contribuímos para o erro, e isso não é eficaz de maneira nenhuma. Romanos 15, 5 e 6, Paulo ensina para aquela igreja: ora o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que unânimes em uma só voz glorifique a Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está dizendo, irmãos? Nós somos um corpo. E se somos um corpo, se você cortar o dedinho, você acha que o resto do corpo não vai sentir? Se um irmão do nosso corpo aqui, cristão, sofre e você não sofre a dor daquele irmão, você está com um problema. Se somos um corpo, nós devemos sentir. A Bíblia diz: carregue as cargas uns dos outros. Mas o problema, irmãos, é o seguinte: que tem gente que chega e fala assim: minha carga é essa, carrega para mim. Aí o negócio fica estreito, né? Não é para eu carregar, é para ajudar. Vou te ajudar, vou te dar sustentabilidade, para você não cair no meio do caminho. Sabe, o povo folgado, que você tem que carregar isso para mim, que o problema é seu. Não. O meu problema é o meu problema, e se eu precisar de ajuda, eu vou pedir ajuda. Me ajude a caminhar, me ajude a carregar. Os profetas, quando estavam cansados e caía e ajoelhava e a bênção de Deus não chegava, os colegas seguravam ele pelos braços e levantavam a mão. Hoje em dia as pessoas pisam, acaba de cair, vou fazer isso não, vou acabar de te derrubar. Isso não é unidade.
O apóstolo não está ensinando isso na palavra de Deus. Isso não glorifica a Deus. Mas quando você olha para o alvo, você prossegue para a suprema vocação, que é Cristo Jesus, a história começa a mudar. Caminhando para a gente concluir, irmãos, procurar acertar o alvo exige de nós um compromisso contínuo de esquecer o passado ruim das nossas vidas, avançar com determinação para o futuro e manter a unidade do corpo de Cristo. Eu preciso manter a unidade do corpo de Cristo. Paulo, ele fala para Timóteo na sua segunda carta: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele último dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Agora você entendeu o alvo que você está tentando acertar? A vinda de Cristo, a segunda vinda, você subir com Ele, ou se você fechar os olhos aqui agora, acordar no paraíso de Deus, no seio de Abraão. Entendeu o que Paulo estava falando com aquela igreja? Prossiga para o alvo, mantenha a unidade, tenha maturidade espiritual, ande em conformidade com a palavra que está ensinando, e naquele último dia, o seu nome será chamado e você entrará no gozo eterno e não no sofrimento eterno. É isso que Paulo estava ensinando para os filipenses, é isso que nós devemos ensinar, é isso que eu quero aprender. Eu preciso focar no alvo certo, que é Cristo Jesus. Resumindo aqui a conclusão, em pauta aqui, em suma, o que Paulo queria transmitir aos filipenses, e a nós hoje, a Igreja Presbiteriana de Pirituba, é a importância de focar no alvo certo. Foque no alvo certo. Ele nos ensina que devemos deixar o passado para trás, seja o passado cheio de conquista, ou de frustrações, ou mágoas, ou remorsos, deixa para trás. É de agora em diante. Devemos avançar com um propósito claro, alinhados com a vocação que Deus nos deu. A vocação que Deus nos deu é adorar a Deus, é fazer o bem, é cuidar de cumprir a verdadeira religião. E a verdadeira religião consiste em cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, e manter-se puro desse mundo perdido. Isso é a verdadeira religião. Mas tem gente que acha que a verdadeira religião é guardar o sábado, é rodopiar, é pular, é deixar o cabelo crescer até aqui, é vestir roupas assim, é orar, ajoelhado, virado para Meca. Tem gente que acha que a verdadeira religião é isso, e a verdadeira religião é tão fácil de ser cumprida. Manter-se puro desse mundo perdido e cuidar dos necessitados, amar o próximo como a ti mesmo. Foi isso que Jesus ensinou, e é isso que Paulo está ensinando. Vamos alinhar com a unidade, compreender que mesmo com nossas diferenças, precisamos nos mover juntos em direção ao mesmo objetivo. Qual o seu objetivo de vida? Depois de uma mensagem dessa, o que você quer fazer? E agora, como que nós vamos viver? Diante do ensinamento e exortação dessa do apóstolo Paulo, qual que é o objetivo que nós temos percorrido até aqui? Só assim conseguiremos alcançar o prêmio que Deus nos preparou, queridos. E o prêmio, a vitória, a coroa da vida, é a salvação em Cristo Jesus, é a vitória em Cristo Jesus. Tem gente achando que vai receber uma coroa de ouro. Quando eu chegar no céu, vou receber uma coroazinha com as pontinhas e tal. A coroa para você, queridos, é a salvação, é a entrada triunfal. Quem são aqueles que vêm pelo caminho? É os que venceu essa tribulação, que andou em unidade com a palavra, com os irmãos, viveu em conformidade com a palavra. Então, queridos, para que possamos seguir a vida em conformidade com o que Cristo nos ensina, primeiro nós devemos deixar no passado o que é do passado. Deixa no passado, as coisas ruins ficam no passado, senão vai trazer carga emocional e você vai adoecer e aí o negócio fica estreito.
Deixa as coisas no passado. O passado não te define. Você não conhece o futuro, mas você sabe quem conhece o futuro. Então, quem vive no passado, vive carregando bagagens pesadas, mágoas, frustrações antigas, deixa para trás, deixa a bagagem pesada, avance para o futuro é Cristo Jesus, o foco, o alvo certo é Cristo Jesus, nós somos chamados para algo maior, temos que viver a jornada, unidade na jornada cristã, crescer em maturidade com Cristo Jesus, andar em unidade para sermos chamados para entrar no reino eterno de Deus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. O alvo é Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe e me abençoe. Que possamos juntos prosseguir para o alvo certo. Certos que Deus vai nos fortalecer. Vamos fazer igual o Paulo? Eu acho que eu não consegui não, mas eu preciso de ajuda. Primeiro eu preciso de ajuda do Espírito Santo de Deus, depois dos irmãos. Ninguém foi feito para viver sozinho. E se nós temos unidade no corpo de Cristo, nós temos que ter a coragem de dizer, eu não consigo sozinho, me ajuda. Eu não posso sozinho, eu preciso. Se você pode me ajudar, amém. Se não pode ajudar, amém também. Deus continua sendo Deus. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor e pedir a Ele, Senhor, eu preciso de maturidade. Senhor, eu preciso de mais unidade com a minha igreja e com o povo de Deus que está espalhado. Porque muitas vezes eu tenho unidade só com o mundo. E Tiago fala, infiéis, não sabeis que a sua amizade com o mundo faz de você inimigos de Deus. Eu não quero ser inimigo de Deus. E não quero que Ele também seja meu inimigo. Porque Ele me deu Jesus, e Jesus é o meu amigo. Jesus é aquele que disse para mim e para você, olha, fica tranquilo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai, tem muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito isso para vocês, olha eu vou fazer morada para você estar lá também junto comigo, não fique perturbado, deixa as coisas do passado no passado, lave a sua alma no sangue do Cordeiro, e você e eu nos tornaremos mais limpos de que a mais alva lã. O segredo é nos entregar, deixar a bagagem aos pés da cruz. E quando nós deixamos aos pés da cruz, entendemos que eu dou o lugar para que Cristo tome a direção da minha vida. O problema é que muitas vezes eu estou no comando da vida e não Jesus. Mas tem que ser o contrário. Deus tem que estar no comando da minha vida. Jesus tem que segurar o comando da minha vida, para que eu possa andar e de maneira altaneiramente sadia, na presença do Senhor. Pai de amor e de misericórdia, muito obrigado, pela Tua palavra, não a nós, somente a Ti toda a honra e toda a glória, e que possamos crescer no conhecimento e na graça, na maturidade espiritual, para que outros possam ver e viver, para que ao olhar para nós vejam Cristo Jesus, para que alcancemos a altura e a varonilidade do Filho de Deus, e que o Espírito Santo de Deus nos ajude e derrame sobre nós as bênçãos que Ele mesmo tem preparado para nós. Em Cristo Jesus oramos. Amém e amém. Quero chamar a equipe de louvor para cantar